Pessoal, pode levantar a mão aí que não paga nada. Tem duas mãos levantadas aí, ó. Agora eu já tô tendo controle aqui, eu já tô vendo, já abri uma ordem para mim aqui do pessoal que tá levantando a mão, né? Então, acho que primeiro aqui na fila é o Silas e depois é o Fábio. Silas, se já quiser começar a falar. Ô, passa a palavra pro Fábio, que eu tô meio perdido nas tecnologias aqui. O bagulho tá só tristeza. Pode falar, seu Fábio. Nossa, o seu Fábio foi bom agora, hein? Deixa eu baixar aqui para tirar o negócio. Não, eu só queria, nessa esteia dos históricos, né, do grupo, né, tal, lembrando como é que eu cheguei aqui, né, eu tinha vindo de uma outra cidade, no interior de São Paulo, né, formação da Unesp, lá de Prudente, né, e aí cheguei aqui, aí conheci o Rafael Puertas, né, aí foi por intermédio dele que eu acabei encontrando lá o grupo na POSP, né, e comecei, a gente conversava na escola, né, a gente trabalhava junto numa escola e tal, e aí falava, fazia um grupo de estudos lá em Prudente, né, estudo Marx também e tal. Aí falou, tem um grupo assim que faz esse tipo de leitura também, se não gostaria de participar, eu falei, vamos ver, vamos. Chegando agora recentemente da cidade, né, falei, então, vamos lá então conhecer. Conheci o Dori, conheci o pessoal, Grego, Paulinho e tal, tudo mais, e aí fui participando e me engajando e tal, né. E aí eu estava pensando agora na pergunta que acho que o Grego falou no início, né, antes de começar as falas do Paulo e tal, por que que tem, né, qual a importância do grupo e por que que existe, né? Porque a vida não é o suficiente, né? A realidade é maior e a gente precisa pensar sobre as ações, né? Nenhuma mudança, nenhuma transformação, nenhuma, sei lá, empreitada simplesmente começa, né? Ela tem que ter reflexão, precisa ter o engajamento, né? Como o próprio Paulo já falou, né? Falta uma ideia, né? E a gente está aqui para fazer essa ideia, né? Criar essas ideias, criar essas possibilidades, né? E eu só tenho a dizer que para mim, para o meu amadurecimento intelectual, para o meu amadurecimento enquanto pessoa também, né? Foi muito importante as conversas, foi muito importante as leituras recomendadas. Eu já levei até as conversas daqui para o meu trabalho, né? Acho que é uma coisa que eu evoluí bastante nesse sentido, né? Eu consegui levar coisas daqui para onde eu trabalho, onde eu dou aula, para entender, inclusive, o significado da importância desse tipo de estudo, né? Então, eu só posso dizer que é muito importante mesmo a existência desse tipo de coisa, desse tipo de grupo, desse tipo de pensamento, desse tipo de reflexão, né? E é esse o caminho de todos nós, né? Enquanto seres humanos, o normal é a gente ser inteligente e seguindo a evolução dessa inteligência, né? Eu estou falando não de ser um cara mais inteligente, não no sentido, mas no sentido de ser avançar mesmo, né? Evoluir enquanto pessoa, sociedade, né? É isso. Obrigado, Fábio. Valeu pela sua fala. Acho que Ricardo, agora é o Ricardo. Ricardo? Espera aí, gente, deixa eu abrir aqui a câmera. Espera só um pouquinho. Se tiver alguém queira falar, pode passar na minha frente, só para eu abrir aqui.
Pessoal, pode levantar a mão aí, ó. Acredito que tem muita gente. O Pi queria falar aqui, ó. Pode falar, Pi. O Silas está insistindo aqui para eu falar. Eu acho que três pontos legais assim para falar sobre o Crítica. Primeiro, que nem eu conheci o Crítica no que eu participava no espaço ali da POS, principalmente com o Maracatu, e enfim, né, tinha umas atividades ali na Novo Horizonte, Divinéia, qual que era o nome? Divinéia. Na Divinéia. Vila Nova União. E na Nova União, isso. E tinha o cursinho da Uniafro. E aí a gente acabava também orbitando ali o espaço do cursinho da Uniafro. Então eu já ouvia falar do Crítica, mas foi com a escola de política que eu cheguei a conhecer mais diretamente. E alguns anos depois, até antes de começar a pandemia, não, mais vezes, né? Tipo, teve lá em Santo André também. Eu tive a oportunidade de participar um pouco, de ver mais ou menos como é que funciona normalmente formação partidária, né? Tipo, o pessoal do Subverta, que acabou aderindo ao PSOL, o Mais, que eu não sei atualmente o que era, mas era um pessoal que saiu do PSTU e que tinha entrado no PSOL também. E eu lembro quando eu conheci a formação do Crítica Social, na verdade eu não tinha passado por uma formação tradicional, né? Eu já tinha alguma experiência política por outras atuações mais fora da caixa mesmo. E acho que um primeiro ponto que é interessante colocar é que realmente existe uma falta de interesse assim da esquerda de se formar politicamente de uma forma mais contundente, de uma forma mais antissistêmica. Rapidinho. Ô, Ricardo, porque... você puder fechar seu áudio, por favor? Aí, valeu. Desculpa. Principalmente porque você nota a ideia de que, assim, por um lado você tem na academia encastelado quadros, então você tem, né, grupos de leitura, você tem algumas coisas acontecendo muito em torno da institucionalidade da academia, e por ter essa divisão, ter esses quadros, essa vanguarda, sei lá o quê, aí ao mesmo tempo o que é aberto ao público, né, essas formações assim que seriam talvez mais próximas ao que o Crítica se propôs com a escola de política, costuma ser algo extremamente rápido, raso. Então a ideia de que você vai fazer realmente um ciclo profundo, de uma discussão mais qualitativa, tentando chegar aos cernes do que seria o capitalismo e como se opor, é algo que fica totalmente de fora, né, de uma perspectiva mais de ou você tem um debate, por exemplo, em Santo André, que era essa galera do Mais que tinha saído do PSTU, era uma coisa de tipo, vamos falar de questão racial, porque é uma questão que está em pauta, isso atrai pessoas. Eu mesmo fui atraído para lá, mas muito para também só conseguir adeptos para o partido. No caso do Subverta, mais ainda, porque tipo, existe uma falsa crítica, tipo, não vamos simplesmente aderir à estrutura eleitoral do Estado, que se baseia na ideia de que vamos fazer tudo ao mesmo tempo, vamos atuar em todas as frentes, sem ter nenhuma noção material das próprias capacidades, o que é falso. Se você não tem nenhuma de prioridade, se você não tem um eixo de atuação, de prática, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você não consegue fazer uma leitura profunda do capital e, ao mesmo tempo, atuar enfim, na demanda interna do pessoal e nos congressos, etc. Então, existe meio que uma falsa ideia de uma crítica em relação às eleições, ou isso, aquilo, mas na prática você tem muito marcado isso, assim, que são formações, tipo, no caso, por exemplo, dessa corrente do pessoal, era um extensivão, assim, de, tipo, 3 palestras tudo no mesmo dia, e se você via 5 palestras, você já podia se filiar, claramente meio que para dar a sensação para quem está chegando de que você tem um conteúdo, tem alguma coisa ali anticapitalista, mas na prática é mais para simplesmente afiliar as pessoas. E aí, indo um pouco mais para a questão do crítico em si, acho que para mim foi muito interessante em 2 aspectos, assim, acho que teóricos. Primeiro, a crítica mais radical ao trabalho, que eu já tinha algum contato por um movimento que eu participava, que era o Zeitgeist, que pensava bastante em automação, superação do trabalho e algumas limitações do capitalismo, da necessidade de reprodução infinita, de consumo cíclico, etc. Mas eu não tinha uma base, né, um elo assim, para pensar a tradição marxista, pensar uma tradição socialista de luta
a partir de um viés que fosse um pouco além da luta de classes ou do conflito distributivo. E aí acho que ali foi um ponto que tanto para mim me deu uma base, mas também me deu um interesse, né, de ler Marx, de ter um contato com os clássicos, porque um dos problemas, né, que normalmente, tipo, por exemplo, na USP, né, que eu estudo lá, eu posso dizer um pouco pelo que várias pessoas colocam. Muita gente rejeita o Kurtz, rejeita a crítica do valor por entender que seria algo mais menos revolucionário por criticar o movimento operário, por criticar um entendimento puramente pautado em luta de classes. Mas é justamente quando você questiona, né, essa centralidade ou essa exclusividade da luta de classes na análise que você começa a entender que, por exemplo, a questão da exploração, a questão distributiva, não é tudo, porque você não rompe necessariamente com a forma do valor, simplesmente redistribuindo as coisas. Existe um cerne um pouco mais profundo, e que se você não entra nessa questão, você acaba virando um reboque do capitalismo também. Você acaba tendo um Estado que é isso, assim. Por exemplo, hoje eu acompanho vários youtubers que enxergam algum tipo de socialismo, enfim, algum tipo de projeto nacionalista na China, mas é justamente você não consegue diferenciar por que caralho que o desenvolvimentismo chinês não é mais do que nacionalista, porque que tem de socialismo ou comunismo ali? Porque na prática você tem concretamente falando, você pode afirmar que tem um projeto nacionalista, um projeto de disputa hegemônica, mas se tem alguma coisa para mais do que isso, precisa ter uma base teórica mais crítica ao valor, mais crítica à reprodução do capital, que senão são formas eficientes de gerir a economia. E, de fato, no geral, marxistas são melhores economistas do que os liberais. Mas tem que ir um pouco além. E acho que a segunda coisa que vai também nesse ponto, que aí seria mais, acho que o lado do João Bernardo na crítica, embora eu mesmo não tenha lido tanto o João Bernardo, mas pelo contato que eu tive no crítica, mas é algo que também tá muito dentro desse horizonte, assim, quando eu entrei na faculdade, que foi um choque, que o quanto que o horizonte político de transformação, etc., é a sociedade do pós-guerra europeu, é o estado de bem-estar social, porque, no fim das contas, é isso que tem para oferecer a academia, essa sociedade burguesa, onde tudo se divide entre público e privado. Então, você não tem uma noção de um estado amplo, de como que a coisa da reprodução do capital vai muito além de você ter uma esfera pública. E porque o próprio debate liberal aqui se pauta muito nessa ideia, né, do Estado mínimo, de Mises, essas coisas mais groselhas e tal. Mas na prática a esquerda também compra esse discurso e acaba que esse discurso raso de direita está sendo um espantalho para afirmar essa ideia de que não, que tudo se resolve com mais presença de Estado. Eu lembro que um dos primeiros debates quando eu mudei para São Paulo que eu fui ver era da Isa Pena falando e basicamente falando dessa posição do público do privado, onde tipo, o que é revolucionário, o que é transformador é a gente ter mais presença do Estado, mais coisa pública. E aí se perde nisso, se perde nesse assistencialismo, enfim, né? Você ter maiores serviços públicos, mas sem uma perspectiva de superação. E gira muito o debate sempre em torno dessas questões, né? Então, eu acho que de fato é sempre desafiador, né, tentar pensar como que a gente vai além desse ponto de vista capitalista ou enfim, né, dessas dicotomias entre público e privado ou simplesmente exploração entre burguesia e proletariado, mas acho que pelo menos para mim assim, na minha trajetória, o crítica social ajudou muito a engrossar o caldo de uma perspectiva um pouco além disso, assim, né, tipo, como que você consegue ter uma crítica um pouco mais profunda e é isso, assim, né? Acho que é um trabalho contínuo de enfim, né, reflexão e pensamento crítico e ir se conectando para outros cantos, levando esses debates para outros lugares, que, como foi falado, ainda são autores e acho que são debates que estão muito marginalizados, né? E hoje acho que muito do que é colocado como progressismo acaba caindo num certo identitarismo, em certas perspectivas que não se propõe a pautar outras formas de sociedade, né? Fica sempre muito fechado em soluções, né? Em repaginar soluções que o próprio capitalismo tenta dar para a própria crise do capitalismo, assim. Acho que é isso. Obrigadão, Pi. Valeu pela sua fala.
Agora, o Ricardo. Agora é o Ricardo e o pessoal que quiser também fazer uma fala, levanta a mão também. Como eu disse, acho que muito de vocês tem muito a dizer também. Com você a palavra, Ricardo. Muito obrigado, Humberto. Tá me ouvindo bem aí? Como é que estão? O acesso aí, tá bom? Tá meio Tá bom, apagado tá. aqui. Não, tá bom, ótimo. Não pra tirar. Porque eu mesmo não estou conseguindo me ver. Tá escurão sua câmera, não sei o que aconteceu aí. Pois é. Tava boa até agora essa porcaria aqui. Melhorou? Agora sim. Então, beleza. Bom, pessoal, como diria o padre Vieira, os apressados que me desculpem, mas a gente precisa ter paciência agora, né? Mais ou menos por aí. Bom, antes de falar sobre esse grupo, eu preciso voltar uma história aqui. Eu vi que ficou escuro de novo, né? Deve estar algum problema no celular, porque o lugar que eu estou está claro. Enfim, nós temos que voltar aqui, eu vou voltar aqui em 2003. Faz um tempinho já isso, né? Já são quase 20 anos. Por que 2003? Porque 2003 foi o ano em que eu conheci o Atanásio Micônio. E eu conheci ele meio sem querer, porque eu sou professor de filosofia, né? De formação, licenciado em filosofia. E aí, o que aconteceu? Eu estava na diretoria de ensino numa formação e eu vi um título de palestra que ia ter em Poá, que é Casa dos Meninos. Será que é isso, Atanásio? Não lembro muito bem se era esse o nome. Alguma coisa assim. O nome era Reino da Garotada de Poá. Pois é, Reino da Garotada. Tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com menino. Enfim, aí eu vi lá alguma coisa, o fim do trabalho, né? Como ficar livre, como se libertar. O título da palestra era extremamente provocante. E aquilo me chamou muita atenção, né? Eu vi lá um nome, Atanásio Micônios, falei, o que um grego, né, vai falar sobre isso? Isso me interessou muito, porque mais para frente eu descobri que eu era um moralista nesse sentido, né? No sentido de que o trabalho, de fato, era enobrecedor, de que o trabalho era ele que, dentro dessa lógica meritocrática, que é a partir dele que você consegue chegar em algum lugar, e você precisa desse trabalho e tudo mais, mas foi de coração aberto para poder ouvir o que tinha para dizer. E eu fiquei ali aquele dia, a minha vida mudou, porque muita coisa fez sentido. Eu tinha terminado a minha graduação, né? Isso foi em 2003, era o primeiro ano meu de formado em filosofia. E eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar daquelas teorias, daqueles autores que o Atanásio apresentou ali. Eu achei tudo aquilo muito legal, muito bom. Eu não conhecia nenhum deles, mas o único, óbvio, o Marx, que a gente tinha lido na faculdade alguma coisa, mas tudo aquilo era muito diferente. E a partir dali, eu acho que foi aonde eu comecei a ter talvez uma nova perspectiva da própria realidade. E eu confesso que isso teve dois assim grandes sentidos na minha vida. Um de liberdade total e o outro de um pouco de abandono, né? Porque quando você descobre que não é mais você que tem que fazer a sua parte e que isso tudo está inserido num contexto muito maior do que a sua própria ação, isso dá uma sensação de liberdade, mas dá uma sensação de impotência, porque não é mais você, né? Então não sou eu só que preciso ser competente para conseguir chegar em algum lugar, né? Existe todo um movimento social diante disso, de todas essas questões, e isso era muito complexo. Bom, mas rapidamente ali na palestra, né? O grego foi muito, ele não é normalmente muito simpático, mas ele estava muito simpático naquele dia.
e perguntei para ele para onde que ele ia, ele falou que ele ia para Mogi, eu pedi uma carona para ele. E aí ele deu uma carona para mim, que eu tinha ido de trem, e aí desde ali, no meio do caminho, foi uma coisa tão doida, né? Uma coisa muito louca, porque a gente fez uma amizade muito grande ali, naquela 2 horinhas, 1h30 dentro do carro, a gente já se convidou para ir um na casa do outro, ele foi na minha casa, enfim, essa relação já tem 19 anos. Acho que é a relação mais duradoura da minha vida, né? Eu já tive 2 casamentos, nenhum durou tanto tempo. E o Grego está durando, aí já são 19, né? Nós vamos para 20 anos já de relação. E o Grego é, sem sombra de dúvidas, o meu irmão que não é de sangue e o meu grande, melhor amigo, né? Uma pessoa assim que eu nem não tenho muito o que falar, qualquer coisa que eu falar vai ser pouco em relação a isso. E esse grupo do Crítica Radical, eu acompanhava sempre de forma muito lateral, né? Eu nunca ia exatamente, um dia até eu cobrei dele, né? Recentemente, inclusive, falei, nunca participei desse grupo, você não me convida. Eu acho que você acha que eu não posso ir lá, porque não tenho o que falar, vou ficar fazendo bagunça, ficar enchendo o saco, porque, de fato, eu tenho na filosofia uma questão, para mim, a filosofia é muito mais, ela tem que ser muito mais anárquica e artística do que propriamente racional e teórica, né? E eu brincava que foi por isso que ele nunca me convidou para ir lá, né? E ele falou, não, se convidei sim, seu viado, não sei o quê, convido, você que não vai e tal, né? Mas, enfim, eu sempre acompanhei muito de perto porque o Grego ia lá nos encontros, né? Que até o Paulinho, outra pessoa muito, muito legal, que eu também eu gosto muito do Paulinho, eu acho que o Paulinho é uma das pessoas mais inteligentes que tem no Brasil. Ele é uma enciclopédia ambulante, né? O Paulinho, ele é um cara que ele começa a falar, ele não para de falar, ele emenda 10 mil assuntos um no outro, ele fica 3 horas sem falar. Quando a gente ia na POSP, tinha que cortar o microfone dele, porque ele não para. E ele fala corretamente, né? Esse é o problema, porque além dele falar bastante, o Faustão também fala, né? Mas ele, além do que, ele sabe do que ele está falando, um estudioso, grande estudioso. E eu acompanhava muito essas discussões do grupo, muito mais pelo Atanásio, porque normalmente ele ia lá de sábado, né? Eu brincava com ele que quem vai discutir filosofia de sábado é quem não tem o que fazer nada de melhor, e eu, em vez de no sábado ir lá discutir com eles, eu ia namorar, fazer outra coisa da vida, né? Mais interessante do que ficar falando de filosofia. Mas, eu estou provocando aqui vocês, né? Mas a gente sempre se encontrava, e aí ele falava, e a gente discutia muito. O Grego tinha uma maneira muito peculiar de explicar as coisas, né? Ele explicava muito das teorias em cima da mesa da casa dele. Ele pegava lá a xícara, a latinha de refrigerante, a Pepsi que ele bebia, acho que ele não bebe mais agora, tá? Só bebe chá, né? Agora ele não bebe mais chá, né, Grego? Você viu que a Ellen falou, você vai ficar broxa ficar bebendo chá. E aí não vai dormir também. O cara reclama que não dorme e toma chá. Vai vendo. O cara toma 5 litros de chá por dia e reclama que não dorme. Aí um dia, fazendo uma visita para ele em Minas, a Ellen, minha companheira, falou para ele, viu, você tá louco? Você não vai dormir mesmo, você só toma chá, caramba. Cafeína na veia o tempo todo, né? Mas, enfim, ele sempre explicava, usava o garfo, a faca, o que tivesse lá para explicar, a bolinha de miolo de pão, né? Muito didático. Você não à toa que é um grande professor. Acho que talvez um dos melhores que eu já vi na minha vida. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Para dizer o seguinte, meus amigos, eu acho que o afeto, né? Ele é o primeiro elo. Não é o teórico, não é o prático. Se não tiver essa questão, eu acho que isso a esquerda se perdeu. Nesse ponto, a esquerda se perdeu porque ela perdeu esse contato com a população. O Mano Brown, inclusive, fez essa crítica ao Haddad lá no Circo Voador há 4 anos atrás, e ele falava justamente isso, né? O PT perdeu a relação, não está mais com o povo. E é muito difícil. E o que a direita fez com isso? Ela se aproveitou desse vácuo e foi, né? E nós estamos aí numa situação nesse momento em que você tem ainda 1/3 da população que acredita que a política, por exemplo, de um cara como Bolsonaro, né, do bolsonarismo, que é muito maior do que ele próprio, né, isso é uma ideologia, e as pessoas acreditam que isso é possível, que é uma vida dessa que é possível. Mas eu estou pegando essa questão do afeto para dizer, a gente precisa
disso. Sem isso, eu particularmente não acredito que dê para fazer política. Eu já fiz política por fora, por dentro, né? O Atanásio sabe disso, eu já fui secretário municipal, já estive dentro da máquina pública, sou funcionário público há 22 anos, ou seja, vivo dentro da máquina pública, hoje como diretor de escola, então isso me traz uma série de situações do ponto de vista institucional. Ao mesmo tempo, a gente leva essa questão da filosofia, da teoria, da prática e tudo mais, para tentar fazer um espaço de liberdade. Por quê? Porque, no final, eu acho que essas fragmentações que a gente faz, porque a teoria, porque a prática, ela é importantíssima. Eu não consigo pensar na vida sem a leitura, sem a teoria. Mas eu também não consigo pensar na vida que só fique na teoria. Não é possível, é preciso que você esteja o tempo todo fazendo essa atuação. E eu acho que é por isso que eu admiro tanto o Atanásio, por essa preocupação que ele tem. Ele está lá dentro da universidade, mas não está preocupado simplesmente em ficar publicando artigo e fazer um currículo Lattes de 200 páginas. Está tentando, se envolve com o movimento negro de Diamantina, vai para a rua fazer manifestação, ele mais meia dúzia só de gente, né? Faz o grupo da crítica radical, uma hora defende o voto nulo, agora está falando que vai votar no Lula e no Alckmin. Quer dizer, é movimento, é vida, não tem jeito, não tem. A gente não dá para encastelar, ficar ali simplesmente dentro de um gabinete achando que esse gabinete vai resolver a nossa vida, porque ele não vai. E precisa das duas coisas. Né? Não dá para ser... O ser humano tem, vamos dizer assim, acho que é o único animal, o ser vivo, que consegue fazer essa ponte entre esses dois mundos, do abstrato, da poesia, da arte, e o mundo da realidade, da vida, ali da vida como ela é. As duas, precisa disso. E acho que é por isso que o grupo existe, é por isso que o grupo é necessário. E dentro do grupo, as minhas participações elas foram bem assim tímidas. Mas, como eu disse, por ter amizade com o Grego, isso eu acabava aqui meio que tendo um compêndio ali depois. Vamos lá, né? Um resuminho da aula. E eu participei a primeira vez, foi na publicação, acho que do caderno 2, do caderno Política, caderno político, acho que era o político, o caderno político, que inclusive teve o 1 e o 2. O 1 foi mais um folhetim, e o 2 virou livro mesmo, né? Tem até lá o ISBN, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. E é interessante que quem patrocinou esse livro foi na ocasião, ele era deputado pelo PT, que era o Marcelo Cândido, que depois foi prefeito de Suzano, né? Então, vocês vejam as contradições que são, né, do próprio capital e do próprio sistema. E o Marcelo, ele financiou esse livro, nunca apareceu, na verdade, o nome dele, muito interessante isso, inclusive no livro você pega, não tem nenhuma referência ali. E ali foi a minha primeira vez que eu participei de fato com o grupo. Participei com um artigo ali, uma coisinha, né, aqui e ali a colar. A ideia era publicar mais, mas questões de contingências financeiras, não foi possível, não deu para publicar mais, pelo menos até aquele momento, então ficou nesses 2 números. Depois veio a história da escola de política, né? Veio a escola de política, acho que o Atanásio está até procurando o caderno aí, ele não deve estar achando. Eu tenho depois, viu, Grego? Que está meio longe aqui de mim, mas depois eu posso mandar aqui para vocês verem. Aí, gente, veio a escola de política. Essa escola de política eu achei uma ideia fabulosa. Tanto que eu e o Grego sempre falava, né? A gente, nas nossas elucubrações, se ganhasse na Mega Sena, a gente ia fazer uma escola de política, só para dar escola de graça para o povo, né? E a gente acabou fazendo, ele mais, óbvio, está em Mogi, e eu participei de uma, acho que foi, eu não sei quantas, que foram 2 ou 3, e eu participei de uma delas, fazendo um tema, né? Trabalhei um tema lá na escola, e tive essa participação com eles, que foi muitíssimo bacana, foi muito legal. Ali você vê, de fato, né, a política pulsando, porque você tem outras pessoas que ali estão. Então,
essas duas participações me deram, eu considero que, dentro da minha história de vida, obviamente, um estofo para tudo aquilo que hoje eu tento fazer, tento colaborar. Eu brinco que, assim, né, eu tenho um canal no YouTube e muito do que eu defendo e falo lá é dessas influências todas. Porque a primeira revolução, vamos dizer, que eu me coloco dentro de mim mesmo, foi ter estudado filosofia. E se não tiver, eu acho que eu não poderia ter feito outra coisa. Talvez eu já tivesse sucumbido se eu não tivesse estudado filosofia. Mas a segunda foi quando eu conheci o Atanásio. E que veio toda essa outra filosofia para mim, foi uma outra questão, uma outra formação. E confesso a vocês que estou vivendo uma terceira revolução, uma terceira onda, como diria o Alvin Toffler, né? Que agora eu estou estudando, estou um pouquinho mais da metade do curso, que é de filosofia clínica, que é também uma outra dimensão, uma outra história, uma outra possibilidade de fazer filosofia, é uma coisa totalmente diferente, ressignificante. Mas, de qualquer modo, hoje é crítica radical, e eu precisava colocar essas questões para vocês, do quanto esse grupo, indiretamente, foi importante para mim. Eu sei que vocês vão fazer agora um terceiro livro, ou, na verdade, eu não sei como que vocês vão chamar isso, se é terceiro livro, ou se é um primeiro livro do grupo em si. E o senhor Atanásio, vê se guarda uma página para mim, uma página só, para escrever pelo menos umas 5 linhas, para você publicar nesse negócio, porque eu preciso, quando morrer, eu preciso que as pessoas lembrem que eu fazia parte dessa turma boa, porque tem uma coisa, daqui uns 100 anos, só daqui uns 100 anos, não adianta querer ficar feliz que ninguém vai lucrar com isso, mas daqui uns 100 anos, lá para o ano 2150, lá no século 22, vão falar desse grupo, né? Aqui no Brasil, importante e tal, e eu preciso que tenha pelo menos uma página escrita lá para lembrar que o Ricardo Guarnieri também, de algum modo, colaborou, ainda que de forma muito pequenininha, mas pode ter certeza que tem um provérbio africano que diz que quando uma pessoa morre, é como se uma biblioteca estivesse em chamas. Então, por mais insignificante que seja a vida de cada um de nós, e porque, afinal de contas, nós somos muito pequenos diante de tudo, de todo esse universo, todo esse mundo, mas eu acho que é preciso ter esse grão dentro da história. Então, você, por favor, libera uma página para mim só, tá? O resto, vocês ficam à vontade, escreve tudo que vocês quiserem, um livro aí que, com certeza, vai ser uma referência, uma literatura para se estudar daqui uns 100 anos, 200 anos. Porque, infelizmente, quando você está no olho do furacão, é muito difícil, né? A gente tem visto aí como é difícil você falar do óbvio. Nós estamos num momento tão complicado que o óbvio tem sido complicado, né? Você não consegue expor o óbvio para as pessoas. Às vezes eu fico me perguntando, eu já cheguei a sonhar e falar, não, eu estou errado, eu vou votar no Bolsonaro porque esse cara é genial, ele está certo, ele está vendo tudo que é o futuro da humanidade, né? Claro que eu estou aqui fazendo uma crítica, uma ironia, porque é impossível se manter são se não tiver minimamente uma ironia. E, gente, acho que eu falei demais. Eu falaria mais um monte, mas tem um monte de gente aqui que eu gostaria de ouvir também. E fico à vontade, tá? Eu agradeço pelo convite, pelo Atanásio ter feito esse convite. Para mim foi uma honra estar aqui participando. Essa porra fica toda hora apagando, acende, apaga, né? Mas tudo bem. Então, assim, foi uma honra estar aqui com vocês. Num sábado, não é fácil, né? Pegar um sábado e as pessoas se disponibilizarem a estar refletindo, principalmente assuntos que são extremamente dolorosos, né? Discutir sobre o capitalismo e principalmente toda essa crise que ele engloba é muito difícil. É muito difícil, mas fico feliz. Grego, você sabe, não preciso falar, já falei bastante, é assim, querido, você é uma daquelas pessoas
que estão assim na minha vida e que são para sempre, são eternas, né? Você sabe o quanto eu te admiro enquanto filósofo, intelectual, mas principalmente como ser humano, tá? Você sabe que você tem aqui um cara que, enquanto estiver vivo, vai estar sempre pronto para qualquer coisa que for necessária. Só não dá dinheiro. Dinheiro só se for para a gente repartir arroz e feijão. Aí até dá para ajudar. Agora, mais que isso, é um pouco mais complicado, né? Porque proletários a gente sabe que é difícil. De qualquer forma, meu querido, você sabe o quanto eu te amo e isso vai para além da filosofia, tá? E eu agradeço muito. E dessa vez é verdade, estou passando a palavra aí para os próximos. Obrigado, gente. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela sua palavra, Ricardo. Humberto. Eu assisti a sua apresentação na segunda escola de política e foi muito bom. Bom, antes do Wagner falar, só me dá um minutinho, que é o seguinte, ô Ricardo, então escreve essa página e manda para mim, que a gente vai colocar lá, junto com o pós-fácil. Mas escreve e me manda, querido. tá? Porque a Lúcia está preparando o prefácio, o Paulinho vai fazer o pós-fácil, e aí seria muito legal você... Pode ser mais de uma página, não tem problema não. Escreve e me manda, que eu vou anexar, tá? Para a gente poder ter o livro. Agora, os 2 livros que você falou não eram do Crítica. Foram anteriores, quando a gente estava com aquele grupo de professores de filosofia, lembra? O Cláudio, o Marco Aurélio e Suzano. Aí nós conseguimos fazer 2 livros chamar Cadernos de Política. Quando o Marcelo era prefeito de Suzano, nós fomos até ele e pedimos uma ajuda para poder fazer a publicação. Só que a gente colocou como condição o seguinte, que não haver contrapartida. Do tipo assim, sabe? Você vai financiar o livro, depois nós vamos ter que sentar no seu colo. Se é para isso, então... E ele aceitou. Ótimo, foi legal. Eu acho que já era um embrião ali, né, Grego? Já era alguma coisa que estava pulsando, né? Já estava, tinha que nascer. Aquele movimento foi um pouco antes da gente fundar o Crítica, sabe? Depois aquele grupo se dispersou e lembra, o nome era Aprofat. Aprofat, isso mesmo. Associação dos Professores do Alto Tietê. Mas vamos lá, Wagner. Desculpa, a palavra é sua. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos os envolvidos aí da classe intelectual do Grupo Crítica Social. Eu falo isso em nome do Movimento Sem Terra, falo isso em nome do Movimento Sem Teto, falo isso em nome dos índios, dos injustiçados da nossa sociedade, porque, por enquanto, talvez a gente nem veja, como o companheiro ali falou, a gente está no olho do furacão. Então, muitas coisas a gente não consegue, a nossa visão não alcança. Uma delas é sobre a importância do Grupo Crítica Social. Que todas as mudanças que ocorreram na humanidade, primeiro houve uma intelectualidade mobilizada para construir o pensamento humano que levou às grandes modificações, aos grandes progressos da humanidade. E o Crítica Social, ele faz parte desse progresso da mentalidade da humanidade. E talvez a gente não esteja vendo agora, mas a campanha tão intensa que foi feita contra Karl Marx, contra Engels, contra vários outros filósofos que defendem a evolução da humanidade, o progresso da humanidade, uma campanha tão intensa e tão dedicada que uma parte intelectual da humanidade, que é conservadora, que é opressora, sabe, e que é incapaz de evoluir a mente, ela mantém essa máquina de opressão que a humanidade se tornou.
E nós temos toda a bagagem intelectual aí. E toda essa bagagem que o Grupo Crítica Social de apoio com todos os intelectuais aqui presentes, e os que não estão presentes também, que o Atanásio um dia falou que alguns deles até já faleceram. Eu quero prestar essa homenagem a vocês, porque o que vocês fazem para a humanidade é como se fosse uma semente que você planta e ela está germinando ainda. Sabe? Começou lá com Karl Marx, começou lá com vários outros filósofos aí, e essas sementes elas ainda estão caindo numa estrada pedregosa ainda. Mas nós estamos vivendo dois momentos históricos muito importantes. Primeiro, que é a crise profunda do capital, que está levando o capitalismo a uma bancarrota, e que o capitalismo precisa de uma guerra generalizada para se manter os modos de produção. Ele tem que destruir as coisas para começar a construir de novo. E a gente está vendo na humanidade em andamento esse processo aí. De novo, o capital está jogando a humanidade num abismo de novas guerras generalizadas. E é um momento muito delicado que a gente está vivendo. Outro momento muito delicado é a própria crise do capital em si, que vai gerar muita violência, sabe? Mas as pessoas vão ver grupos como esse, grupos como a Via Sorte, grupos como o Crítica Social e muitos outros grupos por aí, apoiados pelos intelectuais, as pessoas vão começar a enxergar na hora que a gente partir para a briga, porque uma hora ou outra, se depender de nós trabalhadores fazer a revolução, eu costumo falar muito pro Atanásio isso. Se deixar para nós trabalhadores fazer uma revolução, só vai sair merda e ainda a gente vai cair no colo da burguesia. De novo. Porque cada vez que o trabalhador se distanciou da intelectualidade e fez a revolução por conta própria, a gente acaba caindo de novo nas garras da burguesia, e de novo no sistema de opressão da produção das coisas. E o papel que o Crítica Social faz nesse processo de transformação aí da humanidade é muito importante. Então, eu quero agradecer, eu quero agradecer também a oportunidade, a honra, o privilégio de estar aqui junto com essa classe intelectual aí, sabe? Eu sendo uma testemunha viva das transformações que estão acontecendo. Que nem o próprio Ricardo falou que a filosofia, o papel da filosofia é um papel muito importante na humanidade. É a própria construção do pensamento que leva a grandes transformações. Então, eu quero agradecer e reiterar que nós, trabalhadores, o Movimento Sem Terra, a gente bate muito nessa tecla, a gente vê isso, e a gente valoriza, principalmente intelectuais, que eles não têm nada a ganhar com isso. Não existe uma vantagem que o Atanásio tenha falado algum dia que o Atanásio deu uma aula para mim e que ele ganhou uma paçoquinha. Sabe? Nem isso. Sabe? Então, essa contribuição intelectual que os professores aí universitários, tem muitos aqui que são professores universitários, sabe? É muito importante para a humanidade nesse momento delicado que a gente está vivendo da humanidade, que a humanidade nunca precisou tanto. As mudanças climáticas que estão acontecendo, elas são coisas gravíssimas e estão se tornando num ponto que vão se tornar irreversíveis. Eu sempre bato nessa tecla aqui no grupo. Eu sou testemunha viva da desertificação que o capitalismo está provocando aí nas terras brasileiras, com a monocultura, com o plantio de cana que contamina o solo com metais pesados. Então, é necessário a gente falar também do futuro,
qual o futuro que a gente quer para os movimentos como crítica social, como vários outros movimentos que são liderados por grandes intelectuais, verdadeiros heróis, verdadeiros, sabe? Eu não sei, não acho nem a palavra certa para descrever a grandeza de vocês, de um intelectual que se dispõe a fazer as coisas de graça, a tirar o seu tempo de graça, que muitas vezes eu vi o Atanásio aqui falando, gente, eu estou exausto. Gente, eu tô no meu limite, sabe? E principalmente da parte intelectual é lidar com as ingratidões e com as faltas de reconhecimento diante do heroísmo e da grandeza dos intelectuais que estão aí na linha de frente, conduzindo a população. Então, existe uma grande parcela de intelectualidade aí que são, na realidade, são uma porcaria. Mas vocês não, vocês, o Grupo Crítica Social aí conseguiu reunir aí um tesouro, sabe? Verdadeiros super-heróis. Esses são os verdadeiros super-heróis de um povo que ainda nem mesmo aprendeu a reconhecer seus mártires e seus heróis. Como estão existindo muitos mártires por aí, pessoas dos movimentos sociais sendo assassinadas. Em todo o Brasil, por movimentos indígenas, e os ataques contra os movimentos sociais, né? Então, essa luz no fim do túnel aí que vocês representam é uma semente, é uma planta, uma flor, que tem que ser cultivada, e esse perfume ele vai se espalhar e vai chegar uma hora em que a humanidade toda vai poder contemplar esse perfume que vocês exalam. Tá? Então, eu quero agradecer e incentivar vocês aí a gente se posicionar junto com o Grupo Crítica e caminhar para frente. Porque um aniversário ele serve para contemplar o futuro, ele não serve para idolatrar o passado. Quem idolatra o passado são os conservadores, são os retrógradas, são os opressores. Os opressores, eles idolatram o passado, né? Então, vamos encarar esse momento como um momento histórico, importantíssimo para a humanidade, que o Grupo Crítica Social está fazendo 18 anos, e a gente aumentar o diálogo com outros movimentos sociais, com o MST, com o Movimento Sem Teto, com a Via Sorte, com vários outros movimentos, e a gente juntos, a gente caminhar. Porque, de novo, eu reitero, que não vai... mais cedo ou mais tarde vai acontecer as revoltas dos trabalhadores. A hora que os trabalhadores começarem a perceber que eles estão sem direito trabalhista, não existe mais Ministério do Trabalho, não existem mais direitos humanos para trabalhador, não existe mais direitos humanos para trabalhador. Eu ando vendo aqui na minha cidade pessoas trabalhando já com o sistema intermitente de trabalho, é uma forma vergonhosa de escravidão. É uma forma podre, é uma forma, sabe, eles conseguiram convencer os pobres a eles terem orgulho de ter uma moto e trabalhar quase que dia e noite, ter um carro e trabalhar quase que dia e noite de Uber, só para manter o carro andando. Porque o que essa gente ganha é só para isso. Sabe? E para continuar, para perpetuar o escravismo que essa sociedade está provocando na humanidade. Então, quero incentivar todos aí a fazer parte do grupo e agradecer pelas palavras. Obrigado, estou concluído, pessoal. Quero só mostrar uma coisa que eu achei aqui, ó, Atanásio. Você está sem áudio, Grego.
Não, é isso aí mesmo. É esse o caderno que eu não estou achando aqui na minha biblioteca, mas é esse aí, o 2. Isso, é só para mostrar, tá? É um dos espermatozoides aí do Crítica Radical. Seu Wagner, obrigado, viu? Fico emocionado ao ouvir o senhor falando isso, porque isso é a política real. Obrigado, querido, pela sua colaboração. Passo a palavra de novo, desculpa. Rafael, a palavra é sua. E obrigado, seu Wagner. Sempre bom ouvir o senhor. E sempre bom estar com o senhor dentro nos nossos encontros. E tá podendo. É um privilégio para nós poder estar lado a lado com o senhor. Obrigado. Rafael, pode. Sua fala está aberta. Obrigado. Tudo bem? Boa tarde a todos. Saudações. Todos me ouvindo? Tá. Tudo bem, Grego? Tudo bem, Paulinho? E aí? Tudo bem. Bom, eu queria deixar meu depoimento aqui. Estou acompanhando a fala de todo mundo, né? E eu queria dizer assim, um dos aspectos mais importantes, eu acho, do grupo, né? Crítica social, é justamente esse espaço de interlocução, né? E de encontro, né? Eu acho que essa potência de encontro que o grupo tem é uma coisa que desde o início foi recorrente, né? Eu era um rapaz ainda em 2005, vindo do litoral, né? Começando a lecionar em Mogi das Cruzes, recém-formado em letras, né? Numa universidade privada, né? E havia grupos de estudo de crítica marxista, né, nessa universidade. Eu me considero até, de certa forma, privilegiado por isso, né? E, sobretudo, no meu curso, né, que era o curso de letras, e onde, em grupos de estudos e análises de textos, né, do crítico literário Robert Schwartz, né? Eu acabei tropeçando no curso, né, Paulinho? Então, é muito interessante acompanhar, né, a maneira como as ideias, né, do curso elas começaram a desembarcar no Brasil, né? Eu vou colocar para vocês aí. Depois eu vou deixar como link também nessa pastinha que eu criei, um link de uma matéria da Folha de São Paulo que apresenta de uma maneira bem jocosa a primeira palestra que o Kurtz ele fez no Brasil, né? E ele contava como tradutor, né, como intérprete, o professor Roberto Schwartz, né, que é um estudioso, né, esse estudioso que a gente estudava na universidade. Ele escreveu obras célebres na área de literatura, do Machado de Assis, o Mestre na Periferia do Capitalismo. Então, é muito louco, né, que esse texto que eu postei para vocês agora, o link, ele é do ano de 2000, né? Olha só que interessante. E o rapaz que escreveu esse texto, não sei se o Paulinho consegue projetar, o Humberto consegue projetar o link aí para mim, é um rapaz que escreve hoje para a revista Piauí. Então não era nenhum reaça, nenhum cara... Mas na hora de apresentar o curso, as ideias do curso, extremamente jocoso, sabe? Sacaneando o próprio Roberto Schwartz, né? Falando da tradução simultânea dele. E eu queria que o Paulinho projetasse para mim, Paulinho, esse link no final do texto, que eu vou mostrar a piada final que ele faz. Aí vê se você consegue abrir para mim, Paulinho, esse link. Ou Humberto. Esse que eu postei aí no... Eu acho que é o Grego mesmo que vai abrir. Papo. Você consegue, Grego? Abrir para mim esse link que tá aí, ó, que eu postei aí? Peraí.
Eu estou com ele aberto aqui. O problema é que eu não sei como que eu posso abri-lo. Eu tenho que baixar ele. Me dá um tempinho. Deixa eu fazer. Olha, acho que o Fábio tá transmitindo. Obrigado, Fábio. Olha lá, o Fábio colocou no final do texto. Ele diz o seguinte, né, o Alcino, acompanhe, né? Ao cabo de 100 minutos, ele fala das traduções que o Robert Schwartz vai fazendo da palestra do curso, né? E que ele traduz uma parte engraçada, né? Só sacanagem, né? Nada muito a sério. E ele diz no final, né? A transcrição chegou ao auge quando Schwartz traduziu a seguinte frase: no começo do século XX, achava-se que os capitalistas não trabalhavam e sustentavam uma pança, arrancando o riso da plateia. Brincando, o crítico literário reivindicou: minha tradução é melhor do que o que ele disse. E as risadas vieram mais vibrantes do que na hora da pança. Ao cabo de 100 minutos de palestra, o crítico literário confidenciou: estou exausto. Mas Kurz não estava. E continuou por meia hora com tantos moinhos que ele ainda tinha por enfrentar. Então, eu queria deixar essa minha colaboração, né? Essa é uma sina, né, de quem lida com essa teoria, né? E você vê desde a gênese dela, né? Eu sou uma pessoa meio quixotesca, né? Sou um professor de literatura que adora Cervantes. Então, eu fiquei muito interessado até quando eu li essa crítica em 2000, né? E quando eu cheguei em Mogi, eu tive o privilégio de poder trabalhar com o Paulinho, né, Paulinho? No Washington Luiz, né? Lá eu conheci o Paulinho e ele me confidenciou que havia um grupo discutindo, né? Até mencionei o Saramago também, a crítica, né, que o Saramago fazia à sociedade, e tive a oportunidade, então, de participar desse grupo de estudo que ainda segue, né, Rede Vivo, né? Eu realmente, a gente sempre acompanha, né, Grego? A gente sabe que a gente vive num mundo aí turbulento. É triste observar que muitos dos prognósticos aí de gabinete que a gente fez aí no começo parece que se materializaram, né? Então, eu vou deixar essa provocação, né? Parece que esses moinhos, eles se materializaram, né? Esses fantasmas se materializaram, né? E parece que, para a gente que discutia essas ideias, né, não foi muito estranho, né? Tudo isso, né? Pelo qual a gente está passando agora, né? Eu desejo aí, sou entusiasta do grupo Crítica Social, né, Paulinho? Eu até peço para que alunos meus aí se engajem também nessas leituras, nessas discussões, procurem o pessoal do Crítica, porque eu acho que uma característica também desse encontro, né, é poder compartilhar essas ideias, fazer essas ideias circularem, né, a gente encontrar meios para fazer essas ideias circularem, mesmo moinhos, né, esses moinhos aí serviram aí para preparar a nossa cabeça para esse tempo de rinocerontes, né, que a gente vive agora. Então eu queria deixar esse depoimento, um depoimento de um eterno apaixonado aí pelo entusiasmo aí, pela, né, gana aí do pessoal, né, e desejo vida longa ao grupo Crítica Social. E quero lembrá-los disso, né, de que a memória é importante também, né, saber como essas ideias elas chegaram no Brasil, resgatar isso, sabe, Grego? Eu estava discutindo há pouco tempo a tradução do Capital no Brasil, né, que é uma coisa que demorou muito para chegar, se eu não me engano é década de 80, não é isso? 85, por aí. Primeiro eram umas versões resumidas, né, do Capital, e depois esse texto chegar integralmente, e agora a gente tem a oportunidade de até ler os rascunhos do Capital, né, os Gundrice, com traduções aí. Então eu acho que é um momento importante para a gente ter acesso a tudo isso, né, fazer a molecada encontrar também essa visão, né? Então, esse é o meu recado, o meu depoimento. Estou aí também no trabalho de revisão do livro de vocês. Vocês sabem que podem contar comigo,
né? Vou indo aos trancos e barrancos, viu, Grego? Prometo que dessas férias não passa. Eu sou o eterno revisor aí do grupo, podem contar comigo, tá bom? Um abraço a todos, parabéns, vocês estão de parabéns. Eu acho que essa é uma iniciativa vitoriosa. É uma iniciativa vitoriosa por muitos motivos, né? E eu acho que essa discussão é muito válida, tá bom? Um abraço a todos. Esse é o meu depoimento. Fiquem em paz. Eu estou trazendo aqui uma matéria que saiu no jornal Mogi News em 2005, quando nós ainda tínhamos o nome de Sociedade do Ócio. Como vocês podem ver, aqui está o Rafael, o César, o Paulinho e eu. A gente debruçado nos livros. E o texto aqui, ele fala... o texto fala assim: textos densos como o colapso da modernização, o manifesto contra o trabalho, a sociedade do espetáculo e os rascunhos de O Capital alimentam as discussões dos membros da Sociedade do Ócio, formada há menos de um ano. Está vendo? Nós já fomos registrados na imprensa corporativa de Mogi, isso em 2005, evidentemente um pouco depois da gente ter começado, né? E veja que eles nos tratam como se a gente fosse anarquistas, né? Mas é muito legal, porque aqui fala, inclusive, no começo, no segundo parágrafo, o texto vai falar aqui, ó, o grupo mogiano, não sei se dá para vocês acompanharem, eu peço desculpas, porque não está bem focalizado, né? Mas, de qualquer maneira, ele diz assim: o grupo mogiano faz parte de uma seleta confraria. No Brasil, há pelo menos 7 grupos: São Paulo, Mogi capital, Rio de Janeiro, Bahia, Porto Alegre e Fortaleza. Cidade onde surgiu, em 1991, o primeiro grupo, Crítica Radical, um dos mais fortes do país, com aproximadamente 500 pessoas. Vejam vocês que interessante. Então, a gente também tem um registro aqui. Foi o Silas que colocou essa matéria lá no link do nosso grupo, lá no Google, né? Só para vocês verem que é verdade o que a gente fala, né? Tem algum registro sobre isso, né? O Rafael... Agora, tem outras fotos com o Norbert Trenkli, né? A gente estava na casa do Paulinho, fizemos uma reunião com ele. Inclusive, o Marcelo também estava presente, o Marcelo que o Paulinho citou, né? Que foi o coordenador da subsede da POSP, né? E a gente deve muito a ele, porque ele realmente teve a sensibilidade de deixar a gente trabalhar lá. Ele deu o apoio necessário para a gente poder trabalhar lá. Tem uma foto, viu, Fábio? Tem uma foto na casa do Paulinho, eu não consegui reconhecer, mas eu acho que você estava presente. Não sei se você se lembra disso. É o Fábio, viu, Atanásio? É o Fábio, né? Viu, Atanásio? Essas imagens são minhas. Eu mandei imagens precárias nessa pasta, mas depois eu vou escanear, tá? Para ficar mais nítido, tá? Para vocês. Pode guardar esse link aí que eu vou alimentando escaneado depois. Beleza. E nós temos também, eu não sei, eu acho que deve estar em Mogi. Eu tenho algumas fitas cassete de gravações das nossas primeiras reuniões, sabe? Aliás, uma pessoa que não foi citada aqui,
e que começou com a gente e depois se tornou um cara de extrema direita. Não sei porquê, mudou completamente a visão dele e caminhou dentro daquele grupo do Olavo de Carvalho, etc. Teve briga com o Olavo de Carvalho, mas um cara de ultradireita, o Francisco Raso. Ele fez parte do nosso grupo bem no começo também. Ele ia nas reuniões, ficava meio calado, não falava muita coisa. De repente ele some. Alguns anos depois ele aparece já dentro de uma outra perspectiva, completamente oposta. Não sabemos. Completamente repaginado, né? E, assim, dentro daquele campo da ultradireita, que eu acho que, no fundo, era o que ele queria, o que ele sempre procurou, e encontrou no nosso grupo, talvez, um trampolim, mas depois ele deve ter revisto tudo que a gente discutia e refletia, e ele resolveu mudar, e mudou completamente. Eu tive alguns contatos com ele, até umas rusgas, ele andou falando umas bobagens, mas depois ele sumiu também porque foi defenestrado pelo Olavo de Carvalho. Então, nós também tivemos dissidências. Dissidências ele menciona o grupo, inclusive, na Imaginação Totalitária. Ele menciona o grupo, ele menciona o Cristiano, lembra? Que fazia parte do grupo. Sim. Ele menciona o Como Cristiano, assim? ele menciona o grupo no livro A Imaginação Totalitária dele. Ah, ele acha que nós somos totalitários? Ele fala da formação dele. Ele não nega a formação. A última coisa que eu escrevi para ele foi isso. Eu conheço seu passado. Pois é, o seu passado. Agora, Grego, a gente devia abrir uma sessão para gravar os nossos críticos, né? O pessoal do PT que brigava com a gente, que puxava o voto nulo. Sim. Né? Não, e nós tivemos um problema aqui em 2020. Né? Quem acompanhou viu que em 2020 a gente estava num pique muito forte. Mas aí estavam se aproximando as eleições. E quando as eleições se aproximaram, nós resolvemos, então, discutir a questão do Estado. Começamos a discutir a questão do Estado. Uma parte das pessoas que estava presente simplesmente debandou, porque achou que a gente estava fazendo uma crítica ao PT e não entendeu que, consequentemente, a crítica do valor leva a uma crítica ao Estado. Eu acho que muita gente não entendeu ali, muita gente realmente brigou, tivemos momentos difíceis, né, na relação entre os membros do grupo, e uma parte daquelas pessoas que estava acompanhando o grupo em 2020 simplesmente se retirou. Né? Mas é isso. Acho que tem mais gente para falar aí, eu só trouxe essa menção aqui que eu acho que é bacana, é bem bacana. Eu lamento também porque o César se afastou do grupo, mas por questões pessoais, mas também é um grande intelectual, eu reconheço isso. E ele tem uma base muito mais forte, teórica, dentro da escola de Frankfurt. Né? Ele é um adorniano, vamos dizer assim, muito mais do que um marxiano. Né? Mas eu não sei, tem mais gente aí, acho que o Ricardo levantou a mão de novo, não sei se Regina, Leide, Marialva, Ayrton. Grego, acho que é Marialva agora, né? Por favor. Ah, gente, mas eu só tenho coisa emocionante para falar, que eu amo vocês. Né? Não tem jeito. O seguinte, isso que o Ricardo falou dos afetos, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque, por exemplo,
E outra coisa, de as pessoas não se interessarem. Eu acho que não é nem a questão de não se interessar pela discussão e pela... Porque, assim, todas as discussões, todos os temas aqui, eles são amargos, né? E eu acho que, às vezes, para a gente conseguir digerir esse remédio amargo, a gente tem que estar preparado. E a maioria das pessoas com quem eu convivo, por mais que elas sejam progressistas, elas não estão preparadas para esse remédio amargo, né? Essa completa encarar a realidade com todas as dores e entender que faz parte. E eu só consegui estar aqui porque eu já estava vindo, né, de um processo de procurar outros lugares onde eu encontrasse coisas melhores, né? Porque na faculdade eu não encontrei, nos grupos feministas eu não encontrei, na igreja que os meus pais participavam também não encontrei, porque eles são católicos, né, petistas, não encontrei em nenhum lugar. Então, quando eu descobri o grupo, eu pensei, esse é o lugar, hein? Esse é o lugar. Então, eu acho que você tem que ter uma preparação para isso, você tem que estar disposto a estar aqui de várias maneiras, não só no tempo, né, que nem sempre a gente tem, mas assim, na disposição de você querer ir além. E eu acho que a maioria de nós, assim, de um modo geral, não estamos preparados para isso ainda. Eu vejo isso nas minhas amigas, todas as vezes que eu tento conversar alguma coisa assim que vocês discutiram aqui, é sempre assim, muito moralista, é sempre muito superficial. E assim, esse grupo realmente mudou a minha vida em vários aspectos. E eu acho que é isso que o Ricardo falou, é o afeto. Sem afeto a gente não muda as coisas, porque senão a gente fica igual a eles, né? Os outros lá da direita, neoliberais, e sendo sempre pelo viés moralista. Então eu queria dizer que eu te amo, Grego, você é foda pra caralho, você é mestre, amo pra sempre. E assim, você é uma inspiração e não largo vocês jamais. Tamo junto aí. Ricardo levantou a mão de novo? Alguém mais aí, Humberto? Eu só vou fazer algumas considerações, assim, para deixar registrado a minha fala também, né? Que eu conheci o Crítica Social na segunda escola de política, né? No olho do furacão, né? Com aquela tensão se ia ter golpe, se não ia, né? Antes eu não tive nenhum contato teórico com política, né? Eu só me via como uma pessoa de esquerda, né? Me sentia como uma pessoa que pertencia à classe trabalhadora e que estava do lado dos pobres, né? Mas eu não tinha nenhum conhecimento teórico. Então, dizer que participar da escola da política, poder estar vendo a sua fala, porque eu não peguei a sua palestra, Grego, foi a primeira, eu não fui, eu fui a partir da segunda, que foi o Paulinho, só que sempre tinha suas intervenções, né? E consegui, acho que vi a palestra do Américo, que estava aqui, do Ricardo, do Pi, junto com o Silas, né? Do Cris, do Paulo Cubas, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, né? Mandei uma mensagem para ele agora há pouco, para saber se ele podia estar participando, mas acho que ele deve estar ocupado com alguma coisa, né? E dizer que estar participando do Crítica foi uma coisa que mudou minha vida, né? Porque eu sentia de forma intuitiva que tudo era uma desgraça, né? E eu acho que o Crítica fez é eu entender por que tudo é uma desgraça, né? Então eu acho que isso foi importante para mim, porque eu pude ter respostas que ninguém conseguia me dar, eu não tinha contato com ninguém que podia me ajudar com essas questões, né? Então, depois que eu fiz a escola da política e eu senti que o grupo tinha dado uma esfriada, eu pensei assim, acho que a gente não pode esfriar, porque acho que tem muita coisa para ser dita e a gente tem muita gente para conversar, a gente tem que criar laços, né? Criar vínculos
de alguma forma eu pensei assim, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, né? Movimentar novamente. E foi aí que a gente conseguiu voltar a organizar, fazer alguns encontros, né? Organizar palestras. E com a pandemia, acho que a gente fez mais de 200, eu acredito que foi mais de 200 encontros ao todo, né? A gente conseguiu muita coisa, né? De vez em quando participa menos pessoas, tem vez que participa mais, porém eu acho que não dá para desistir e eu quero deixar meu agradecimento para todo mundo e dizer que ainda estamos no começo. Brigadão, Grego, brigadão, Paulinho, e brigadão todo mundo. Antes de passar a palavra, eu não sei qual é a ordem, não sei se é o Ricardo, a Leide e o Ayrton, eu vou encerrar a gravação e começar uma nova, porque assim fica mais fácil depois para a gente colocar o nosso canal lá no YouTube, tá? Só um instantinho.